A investigação não é só para pegar a traição. Quando você faz e você vê o comportamento da pessoa, onde ela se revela honesta, que tudo que ela faz ela conta. E tem muita gente assim que a gente já pegou a investigação para fazer. Você se tranquiliza e o relacionamento melhora. Então é dali que a gente vai tirar se vai ter 2 detetives, se vai ser de moto, se vai ser de carro, se a gente vai ter que ficar hospedado próximo a essa pessoa, se vai ter que ficar no mesmo hotel. Então a gente monta toda uma estratégia de investigação com equipamentos, técnicas, e aí a gente apresenta isso para o cliente. E doideira é que vocês estão tentando descobrir justamente a coisa que a outra pessoa quer esconder, né? Então deve ser mais difícil de gato e rato, né? Mas doido. Não tem crime perfeito, né? Todo mundo deixa um rastrinho lá. Então a gente consegue pegar bastante flagrante. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, um encontro de gerações. E hoje vamos trazer um assunto inusitado aqui, né? Sabrina Decilo, que é detetive particular do SPC, que é Serviço de Proteção ao Coração do Amor, SPC do Amor. Muito interessante. Eu sou Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. Eu estou muito curiosa com essa pauta. Esse podcast aqui fala sobre uma geração complementando a outra, sobre legado, sucessão. E eu acho que esse assunto tem tudo a ver, né? Porque, no caso, a sogra fica muito preocupada com as escolhas do filho e vice-versa. Também eu fico muito preocupado nas projeções de futuro da minha filha. Outro dia ela falou que quer morar na Inglaterra quando ela ficar mais velha. Vou morar com a Clarinha na Inglaterra. Aí eu pensei, vou colocar um detetive morando no apartamento do lado, né? Pensei assim. E aí, Sabrina, tudo bem? Tudo bem, Duda. Muito bom, tudo muito bem, bom você ter Leda. aceito o nosso convite. Muito obrigada. Imagina, é uma Porque honra. é muito interessante saber. O seu trabalho deve ser muito interessante. Movimentado né? É movimentado. E muito interessante também. Tem bastante curiosidade. Eu acho que as pessoas quase não conhecem, né, os serviços de detetive particular. Então, quando a gente é convidado, que é um prazer estar com vocês dois, estou super feliz. A gente tem a chance de falar sobre isso, né? E tirar as dúvidas das pessoas, matar a curiosidade, explicar como a gente trabalha. De cara, assim, fico pensando que são as pessoas que têm suspeita de traição, as que mais contratam. Sim, a maioria são suspeitas de traição. É baseado no relacionamento, né? Então, hoje a gente vê que a maioria das pessoas tem algum evento de traição dentro de um relacionamento ou atual ou anterior. E isso parece que virou uma epidemia no Brasil. Então, eu acho que está todo mundo sofrendo dessa desconfiança e até mesmo, efetivamente, uma traição. E aí é a procura que é maior dentro da nossa empresa. E a maior parte dos casos, a pessoa está sendo traída mesmo? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos, as pessoas estão sendo traídas. Então, elas já vêm com alguns indícios para nós que são fortíssimos. E aí tem toda aquela lista de indícios, né? E também ela vem para nós com aquela angústia, preocupação. E quando a gente coloca o detetive para investigar, geralmente o resultado da investigação é a descoberta da traição. E aí a pessoa se separa? A maioria das vezes sim, mas não sempre. Né? Porque muita gente tenta resgatar o casamento, tenta resgatar a família. Então, isso é muito relativo de cada caso. Então, a gente não consegue nem julgar se a pessoa perdoou, se a pessoa se divorciou, porque ali é uma decisão muito individual. E você não fica curiosa? Fico. Porque eu ficaria super curiosa para saber o final da história. Super curiosa. Tem cliente que volta, né, e volta para nós contando o que aconteceu. Então, a gente já teve caso das pessoas que se divorciaram e acabaram encontrando um novo relacionamento. Tem pessoas que pediram divórcio também, mas entrou no litigioso, naquela divisão de patrimônio, toda essa complicação. E tem gente que vem para nós que está super feliz, que toma a decisão correta, que encontrou um novo amor, que está seguindo em frente. Então, tem de todos os tipos, mas tem muita gente que não fala para nós. E tem Eles gente não que volta, separa, não sei o quê, e depois volta com a pessoa? Tem. Perdoa a traição e volta. Tem bastante gente que volta.
Bastante gente que volta. É que a investigação deve ser igual acompanhar uma série, assim, né? Da Netflix. Maratonar uma série. Você está acompanhando a vida real. Aliás, o termo novela vem de novelo. É porque a pessoa começa... Tá ali o novelo todo emboladinho, né? Aí a pessoa puxa o fio e começa a acompanhar aquela história. E aí, pela curiosidade, para conhecer o fio todo, ela vai desenrolando a trama. E vai vendo. Aí, por isso que vem... A expressão vem daí. Novela vem de novelo, desde o gênero literário até as telenovelas. E o que você faz é meio que puxar o fio. Sim. Só que é muito doido porque é da vida real ali da pessoa, né? Da vida do casal, real. Da família. Que nem eu coloco os casos lá no nosso Instagram, né? Então, todo dia eu posto um caso que a gente fez. Tem uns antigos, tem alguns atuais. E aí... Tem, às vezes, os comentários lá, começou a minha novela das 11, porque eu sempre coloco às 23 horas os casos, né? E quando o cliente vem para nós, ele vem contando toda a história de vida dele. Então, ele conta, geralmente, quando eles se conheceram, como que foi o relacionamento, se tem filhos, qual foi a construção do patrimônio junto do casamento. E aí, começa a contar os indícios da traição. E a gente tenta, baseado nessa história dos meus clientes, a montar uma estratégia de investigação para trazer a verdade para ele naquele momento atual. E é você quem ouve essa história? Você que participa? Porque é uma anamnese, é igual o médico. Quando você vai no médico pela primeira vez, você conta a sua história inteira, né? Isso. O advogado, né? No caso, sei lá, um advogado, você vai ali fazer a separação, a dissolução da união estável, sei lá. E aí tem que contar tudo. Exatamente. Então, eles vêm até a nossa empresa e agendam um horário comigo ou com outros detetives e a gente fica 1 hora ouvindo o caso dele. Porque a importância da gente fazer essa escuta, porque a partir daí a gente faz o planejamento estratégico da investigação. Então, é dali que a gente vai tirar se vai ter 2 detetives, se vai ser de moto, se vai ser de carro, se a gente vai ter que ficar hospedado próximo a essa pessoa, se vai ter que ficar no mesmo hotel. Então, a gente monta toda uma estratégia de investigação com equipamentos, técnicas, e aí a gente apresenta isso para o cliente. Então, a gente faz uma investigação muito bem estruturada em cima daquilo que ele nos contou. E aí vem toda a história, porque quando começa a operação de campo, a gente basicamente fica em tempo integral com o cliente. Então, fica 24 horas por dia enquanto a gente estiver trabalhando naquela operação. Porque o nosso cliente, ele tem uma imersão investigativa, ele entra dentro da investigação com a gente. Ele participa ativamente. Ele participa como ativamente. Se fosse um agente duplo ali. Ele é um agente duplo, porque nós montamos um grupo. Então, fica eu, meu diretor de investigação e a parte do pessoal que faz a tecnologia de equipamentos. Tudo junto com o cliente. E o cliente vai passando informações lá nesse grupo de qual que é a placa do carro da pessoa, onde ela trabalha, quais são os hábitos. Às vezes faz uma academia, às vezes faz um curso, qual o carro que ele tem, quais são os horários. Então, a partir dali, a gente começa a seguir, né? Acompanhar toda a rotina do nosso alvo, que a gente chama de alvo. E aí, a partir daí, o nosso cliente que está dentro desse grupo, ele vai receber as informações basicamente de hora em hora. Então, a gente não deixa para enviar o relatório no final da investigação. A gente Você vai alimentando a pessoa ali. Vai alimentando a história. Então, a novela, depois, quando eu conto lá na internet, ela tem uma continuidade durante a investigação. Porque ali a gente ouve o sofrimento da pessoa. Olha, ele mentiu para mim. Né? Ele falou para mim que ia em tal lugar, mas aí eu já vi que ele está em outro. Então, a partir daí, você já começa a montar o perfil do investigado, que é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que está enganando, e até chegar no flagrante, né? Que geralmente a gente consegue pegar. E pega com uma clareza tão grande para o nosso cliente que ele fala que não tem mais dúvida, ele já sabe qual é a decisão que ele tem que tomar. Porque quando você pega uma foto única de um beijo, vocês trabalham com
com notícias e às vezes vem uma foto só e aquilo lá parece que tem um contexto já inteiro em volta. E às vezes você apresenta uma prova só pro traidor, ele vai falar, imagina, isso foi de relance, impressão, o ângulo da câmera. Não, tem que negar até a morte, né? Que é coisa clássica. Isso foi uma armação, isso é uma montagem. Quando a gente começa a investigar, então ter uma linha do tempo, do começo, meio e fim, a pessoa não tem como dizer que não é ela. E não tem como o meu cliente não entender que aquilo está acontecendo na realidade, porque tem muita gente que não aceita, né? Não quer aceitar a realidade, ela não quer ver que está sendo traída. E isso abre, assim, um horizonte, assim, na mente da pessoa, no olhar dela sobre o relacionamento que não tem explicação. É difícil dizer que as pessoas agradecem a gente pela investigação, por descobrir que foi traído. Mas é que aquilo realmente muda a perspectiva dela dentro do relacionamento. Mas é que é triste, né? Você descobrir que foi traído. Não é uma coisa agradável. Você fica feliz em descobrir, né? Você pode até já desconfiar, mas você fica tenso, né? Deve ser um período muito tenso da pessoa que contratou o serviço, né? Como nós estamos sempre acompanhando todo esse processo, a nossa equipe ela tem uma empatia muito grande com o sofrimento. Então, a gente leva muito a sério tudo aquilo que o cliente está passando. Então, basicamente, ele tem uma assistência nossa emocional. Então, a gente orienta como ele tem que agir naquele momento, a gente explica que tem que manter a calma para não cometer nenhum erro, para deixar a investigação seguir. Porque, às vezes, Leda, mesmo que a gente tenha descoberto a traição, tem coisas que vão poder ajudar ela num pedido de divórcio, ou então numa divisão de bens, ou então numa comprovação, por exemplo, de um dano moral. Então, a gente fica lá dando toda essa assistência, mas é sofrido. É difícil. Eu choro. Você se envolve mesmo. Eu me envolvo. Eu me envolveria também. Meus clientes são meus amigos, assim, e eu ouço as histórias. Então, a gente já sabe desde o começo o que estava acontecendo na vida deles, como se conheceram, tudo que conseguiram juntos para depois descobrir uma traição. É uma decepção muito grande. Então, tem hora que eu dou uma fraquejada. E aí, você participa da montagem da estratégia? Participo. Quando o detetive já conversa com ele lá na reunião de planejamento estratégico, ali já sai o início da investigação. Então, a gente já sabe mais ou menos como que vai acontecer a partir dali, né? Tá certo que durante a investigação pode ser que mudem algumas coisas, mas isso tudo junto com o cliente. Isso é uma decisão tomada com a equipe de investigação, né? Com a nossa equipe de operações, junto com o cliente. E aí acaba resultando naquilo que o cliente precisa, que é a busca da verdade. E me diz uma coisa, como é que ficam os limites legais assim da investigação? Faz diferença o casal ser casado no papel? Eu sei, a gente ouve, né, falar que se a gente estiver envolvido diretamente numa situação, a gente tem o direito de gravar. Então, gravar uma reunião, deixar o gravador do celular, agora com esses gravadores de inteligência artificial também, a gente poder gravar tudo que a gente participa, uma reunião, uma ligação telefônica. Que não podia gravar. Mas a gente pode gravar desde que a gente esteja diretamente envolvido na situação. Mas como é que é quando gravar à distância, contratar uma equipe? Como é que é isso? A profissão de detetive particular ela é regulamentada, né? A Lei 13.432 de 2017. Então, os detetives eles têm autorização para acompanhar e seguir uma pessoa. E nesse âmbito, como que a gente faz? A gente segue ela à distância, sem entrar na privacidade dela, em locais públicos. A gente não interfere no hábito dela, no que ela faz, no que ela fala. Então, a gente deixa ela seguir com a rotina dela livremente. E isso é importante para nós, para que a gente busque fatos, né, com vídeos e fotos. O que acontece no limite da investigação é que nem você comentou agora das gravações. Quando uma pessoa me contrata,
e ela tem um envolvimento afetivo, formal, né? Ela tem um namoro, ela tem um noivado, ela tem uma união estável, um casamento, ela é autorizada a fazer essa investigação. Para quê? Para que ela veja quem é essa pessoa que ela está se envolvendo. Ela tem o direito de saber a verdade. O seu companheiro. Isso. E ela pode utilizar dos equipamentos. Por exemplo, um rastreador que seja do carro da família, em que a mulher e ele vivem juntos, como união estável, até namorados, ele pode colocar. E também a escuta, porque a escuta vamos supor que está dentro do carro da esposa que está traindo. Ele precisa saber o que acontece lá dentro. Né? Ele precisa saber se a outra pessoa que acompanha ela no carro está falando alguma coisa, se ela se encontra com um amante, se ela manda um WhatsApp, se ela mandou um áudio, alguma coisa assim. Só que nós, como detetives, nós não ouvimos. Quem faz essa análise é a pessoa que está envolvida, que foi o que você falou. Entendeu? Vocês só gravam e a gente passam só grava pra pessoa. a pessoa Vocês que não ouve. Escutam? Não, nós orientamos como funciona o equipamento, damos o treinamento para o nosso cliente, fornecemos o equipamento e ele manuseia. Então, nós não temos acesso aos áudios, nós temos acesso àquilo que o nosso detetive buscou como prova, que são as fotos e os vídeos, em locais públicos. Então, esse é o âmbito legal onde você pode agir. E os áudios gravados, e se a pessoa for totalmente incompetente, assim, tipo eu? Eu ia me atrapalhar inteira para gravar hoje em alguma dia, coisa. Pessoas que não têm tanta habilidade tecnológica. Com a tecnologia. São equipamentos tão simples hoje de manusear. Play hack, assim, né? Play hack. Então, não tem segredo nenhum. Não tem como não. Não, mas se precisar que a mas gente ela pode oriente… te contar, né? Não, a gente pode orientar tecnicamente como o equipamento funciona, mas nós não vamos ouvir. Mas o conteúdo. Por exemplo, se ele descobre uma traição, ela está saindo com uma pessoa e ela vai buscar a pessoa em casa ou no trabalho e entra no carro que é nosso e tal. Aí você não vai ouvir, mas ele pode te contar para te municiar, para você buscar uma prova concreta. Ele pode me contar, porque muitas vezes o áudio ele é importante, por exemplo, porque a pessoa planeja um encontro. Então, eu oriento meus clientes assim, ouça o áudio a cada 2 ou 3 dias, né? Não deixe passar muito tempo, porque se a pessoa combinou um encontro, a gente consegue chegar até esse encontro e já está preparado para buscar provas como fotos e vídeos para que você mostre para essa pessoa, né, o que está acontecendo realmente. Nossa, deve ser uma loucura. A pessoa vai recebendo um monte de informação para ficar escutando sistematicamente ao longo dos dias. Geralmente, os equipamentos, eles fazem áudios fracionados. Então, você pode ouvir em alguns momentos. Por exemplo, você está o dia todo com a pessoa, você não vai ouvir. Então, está lá registrada a data e horário, você não tem necessidade de ouvir. Mas um momento que ela não está presente com você, você tem uma data e um horário, você consegue ouvir. Né? Aí você o gravador tem a função também de gravar só o momento que a pessoa está falando. Em momento de silêncio, ele passa para frente. Essa é a parte técnica, né? Do equipamento, que daí a gente dá toda a assessoria para quem quiser comprar e utilizar, porque é importante. São constituições de provas, né? Então, você vai constituindo vários tipos de provas a seu favor. E hoje, a investigação particular é um serviço que ele basicamente é ilimitado. A gente estava conversando aqui, você falou que a sua filha quer morar fora e aí vai alugar um apartamento. A gente já teve caso da gente passar 1 mês, 2 meses investigando, que a gente teve que estar próximo àquele ambiente. Então, alocamos um lugar lá, ficamos lá por perto para também… geralmente a gente faz isso quando são cidades pequenas. Porque o que acontece? Se você chega um forasteiro, né, como dizem, e você começa a tentar fazer a investigação e você não está inserido dentro daquela cidade, as pessoas começam a desconfiar porque todo mundo se conhece. Com certeza. Então, se você chega durante um período para fazer a investigação, você alugou uma casa, você está lá, você sai com o vizinho, fala, estou aqui, né, procurando, porque dá um outro…
uma outra característica para a investigação. Então, assim, a investigação ela não tem limite, né? Para você conseguir tudo aquilo que você precisa como provas. E os equipamentos faz parte disso também. E o E tempo? o custo deve ser alto, né? Porque tem que alugar um apartamento, né? Tem o tempo dos agentes, o tempo da equipe, o equipamento, essa frequência toda. Isso aí Barato deve ser não deve ser, né? No céu é o limite, né? Deve ter a investigação mais enxuta, né? Digamos assim, Sim, mais austera. A investigação ela é acessível para todo mundo, né? O que eu sempre falo, faz a reunião de planejamento estratégico, a gente vai achar qual é a melhor solução para você, no seu caso. Então, tem casos que, claro, a gente não vai precisar alugar nenhum ambiente, a gente não vai precisar ficar hospedado no mesmo hotel, nada disso. E que são casos não que sejam simples. Todos os casos têm uma questão de particularidade, são complexos, porque a gente lida com pessoas que a gente não conhece e a gente não sabe qual é a rotina. Então, a qualquer momento a rotina pode mudar. Então, nenhum é fácil, mas a gente consegue adaptar conforme a necessidade da pessoa, né? A gente quer atender todo mundo, a gente quer que todo mundo saia com o resultado na mão sobre a investigação. Doideira é que vocês estão tentando descobrir justamente a coisa que a outra pessoa quer esconder, né? Então deve ser mais difícil ainda. De gato e rato, né? Mas doido. Não tem crime perfeito, né? Todo mundo deixa um rastrinho lá. Então, a gente consegue pegar bastante flagrante, bastante. E uma coisa também que, né, eu tenho 42 anos e converso muito com meus amigos e tal. E muita gente tem também em relação ao passado das mulheres. Imagino que as mulheres a mesma coisa com os homens. Como é que é essa investigação também para puxar a capivara das pessoas? Isso aí também é muito, muito comum? Porque eu imagino que isso seja uma coisa muito, muito forte hoje em dia, nos novos tempos, assim. Você sabe que a SPC do Amor começou a partir de uma empresa de investigação empresarial de compliance. Então, nós já fazíamos o background checking referente a empresas. Então, a gente fazia todo esse relatório de pessoas que ingressaram numa sociedade ou dentro de um cargo. Então vocês levantavam a ficha de pessoas. Isso, de cargos para negócios. Isso, né? de cargo. Posso confiar nesse sócio, posso ser sócia dessa pessoa, nesse sentido. Nesse sentido. Tá. E aí, com o advento da pandemia e esse crescimento de relacionamento virtual e das pessoas se conhecerem de outras formas do que a gente se conhecia antigamente, que antes era um bailinho, era uma balada, era uma festa. Agora, a maioria das vezes é virtual. Surgiu a necessidade de passar essa ferramenta do compliance para o SPC do Amor. Por isso que é o Serviço de Proteção do Coração. Então vai muito além da parte de ficar perseguindo as pessoas isso, e a escutando. gente não usa... Depois eu falo sobre perseguir, mas a gente não usa essa palavra. A gente só segue, né? Tá. Porque assim, e aí a gente pegou essa parte do compliance, que é o background checking, para que a gente colocasse dentro dos relacionamentos, porque muita gente era apresentado por um amigo ou para outro, mas não tinha profundidade dentro daquela relação, não sabia quem era aquela pessoa. Até mesmo no comportamento, se a pessoa era uma pessoa confiável, se era honesta, se era boa para namorar mesmo, só teve um relacionamento. Se ela não estava mentindo para você sobre a vida dela anterior, né? Isso. Aí surgiu essa questão de fazer investigações para quem está iniciando um relacionamento. Então, a gente começava a partir do background checking, que era toda aquela parte documental, para saber se a pessoa mora onde ela falou que mora, para saber se a pessoa trabalha onde ela falou que ela trabalha, para ver se a pessoa tem processo, se ela tem alguma lei Maria da Penha ou se ela tem algum processo, vamos supor, de violência, alguma coisa nesse sentido, até mesmo outros tipos de processo. E depois, a partir dali, que você via que a pessoa realmente ela está apta, né? Ela tá tudo bem com ela, ela não incorre em problema nenhum. Aí, os nossos clientes pediam para fazer uma averiguação, geralmente de 3, 4 dias no máximo, sempre em períodos em que eles não se viam. Por exemplo, eu tenho que viajar a trabalho, mas eu gostaria de verificar se ela tem um outro relacionamento ou está saindo com alguém. Ou quando a pessoa mora em outra cidade. Eu moro, por exemplo, em São Paulo, mas a minha noiva é de Minas Gerais. Gostaria de verificar se aos fins de semana, quando ela não está comigo, ela está se envolvendo com alguém. E aí, geralmente, a gente faz as investigações
Na maioria das vezes, mas não todas, tá? Tem casos que a pessoa realmente trai. As pessoas são boas, são legais, não traem, tranquilas. E geralmente, a partir daí, surge um relacionamento sério. Um noivado e um pedido de casamento. Por causa da nossa investigação. E tem dado super certo isso. O pessoal usa bastante. Não, e aí a pessoa que, digamos, a pessoa super honesta foi investigada e aí vocês passaram feedback assim para o contratante, falaram, essa pessoa é ótima. Aí a pessoa descobre que foi investigada, deve ficar revoltada também, ou não? Então. Deve ser, bem essa, porque isso acontece muito em filme, comédia romântica, né? Quando a história de amor começa, aí um lado é meio desconfiado, aí começa a investigar, e aí o outro descobre que foi investigado, que a pessoa, para investigar, tem que mentir bastante, né? Para sustentar aquela investigação, que a investigação, por definição, acontece. Mentir. Porque a investigação, por definição, acontece sem outra pessoa saber. Né? Eu não sei se eu ia ficar confortável descobrindo isso. Mas, pô, qual que é o limite? Então, aqui assim. Não, na hora que você descobre, ele pesquisou a minha vida inteira, botou um detetive atrás de mim pra saber se eu presto pra namorá-lo. Eu não sei se eu ia gostar disso, a outra pessoa não falou, estou te investigando, né? Claro ela tá fazendo a revelia. Não, ela primeira coisa que a gente... Não tem a menor graça você falar, eu tô te investigando. Né? Não sei o que é pior, né? Bom, você fala... eu vou... Então, mas o que acontece? Hoje a gente vive numa realidade totalmente diferente de alguns anos atrás. Sim. Então a gente não tem certeza de quem a gente está se envolvendo. Porque se for uma colega de infância que você conheceu desde quando estudou no colégio, os amigos são incomuns, você conhece aquela pessoa. Hoje Mesmo assim, você já corre risco, imagina se conhecer. A maioria dos relacionamentos hoje começam virtualmente. Tem casos que a gente já pegou da pessoa tá aplicando realmente um golpe, de ter até uma família e tá se envolvendo com outra à distância. Eu contei esse caso esses dias. Então conta pra gente como é isso. Peraí, depois do nosso presente, aqui, que eu esqueci, como o papo tá tão interessante que eu esqueci aqui. Ai, que legal. Uma caixa de suplementos do patrocinador nosso, que é a Doctors First. Deixa eu abrir. E são suplementos para você usar no seu dia a dia, da melhor qualidade, para sua qualidade de vida, que a gente etc. inclusive usa também há 3 anos. A gente tem alguns aqui em cima da mesa. QR Code na tela e link na descrição. Lembrando que mais 5% de desconto para você com o cupom LEDA5. Ou Duda5. Você pode escolher o cupom também. Ai, amei. Obrigada. Vai te ajudar a ter uma performance mental e intelectual, atenção. Precisa, né? Melhor. Mas, olha só, hoje em dia, isso que você falou é real. As pessoas se conhecem pela internet. Não tem mais a paquera, assim, você não... Porque antigamente, anos 70, 80, você podia conhecer alguém até no engarrafamento, né? Você olhava para o lado, via uma pessoa, ficava meio São Paulo também é uma cidade que tal. As pessoas vêm do Brasil inteiro trabalhar aqui e cada um com a sua história e sem muito background para você poder... puxar, né? O mundo hoje está interligado, também. né? Os advogados têm, inclusive, recomendado aos rapazes que quando forem namorar alguém, assim, no começo, que não tem, assim, uma prova concreta da credibilidade daquela pessoa, que não morem num apartamento onde eles são proprietários, alugam um apartamento, porque se tiver algum golpe da Lei Maria da Penha, algum golpe... Sim. Nesse sentido, você não perde a sua casa, entendeu? Até isso está sendo dito. Quer dizer, antigamente isso era impensável, há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Ninguém pensava em recomendar isso para uma pessoa. Não, então os relacionamentos, a gente está entre a guerra dos sexos, né? Então a gente tem que se munir contra a pessoa que a gente quer ter um relacionamento amoroso. Olha que cruel a gente né? tá. Cruel mesmo. E aí eu tinha até ouvido falar que, por causa até da orientação desses advogados, que o homem não pode contratar um detetive para investigar a mulher. E não pode? Pode. Isso é autorizado por lei. O homem e a mulher têm o mesmo direito de colocar um detetive de campo para investigar o seu cônjuge. Porque seguir é diferente de perseguir, né? A gente segue o alvo, a gente busca a verdade com muita discrição,
com muito respeito, nós não influenciamos na rotina, nós não chegamos a ter contato com essa pessoa. Então, o alvo, ele tem a vida dele normal, ele pode seguir normal e nós vamos registrando todos os fatos, todos os hábitos dela. Então, é diferente de perseguir, porque o homem que persegue a mulher, ele é um abusador, ele é um obsessivo, ele é um stalker, então ele incomoda, ele liga, ele bate lá na casa, ele bate no serviço. Ele realmente não tem a função de buscar a verdade como o detetive tem. Porque já teve algum casal que chegou em você e falou assim, ó, nós dois queremos saber um background do outro e fazer as claras? Porque isso aí podia ser um serviço novo que você pode criar. Tô dando a ideia aqui, quero royalties se rolar. O casal chegar e falar, ó, agora a gente tá preparado para dar o próximo passo no relacionamento. Vamos ali conversar com a Sabrina. Aí os dois vão juntos e você vai e investiga a vida dos dois e cruza essas informações de forma clara, aberta, sincera. Nunca aconteceu. Ninguém vai fazer isso. Não, mas eu acho que pode ser interessante, porque o mundo corporativo é mais assim, né? O que pode ser... não, você não está tão errado. Por isso que o pessoal está fazendo muito contrato de namoro. Sim, já para poder se resguardar. Fala, ó. Para poder se resguardar. Porque se você mora junto, igual a Leida falou, com uma pessoa, você entra num relacionamento, união estável. Né? Relacionamento de união estável. É muito complicado. Então, é como se fosse um casamento normal, com divisão de bens, com tudo. E aí o contrato de namoro já garante essa proteção, né? E geralmente você tem que contrato realmente... no Brasil não vale muita coisa, né? Porque mas esse contrato é válido. E aí no Brasil até o passado muda, né? E aí você apresenta toda a sua relação de patrimônio. Você tem que apresentar para que aquilo fique protegido, né? No caso de um rompimento de ambas as partes, que ali não teve intenção de formar família. É complicado ter relacionamento no Brasil hoje. É muito Sorte complicado. de quem tem, E aí eu estava falando sobre perseguir e seguir, né? Então, assim, para os homens ficarem atentos, que eles podem realmente investigar. E tem um dado importante dentro da nossa empresa, que a mulher, ela é sempre a maioria das nossas clientes. As mulheres são a maioria das nossas clientes. Então, são quem nos procuram mais. Então, a gente faz a investigação, às vezes por um indício de traição muito evidente, às vezes por uma intuição mais aflorada, onde ela quer descobrir se a intuição dela é verdadeira ou não, e a gente faz a investigação. Na maioria das vezes, ela está certa em sua intuição e a gente consegue pegar um flagrante. Mas os homens, quando nos procuram, eles são mais assertivos. Então, na nossa empresa, por mais incrível que pareça, quando o homem nos procura, é quase certo que a gente consegue pegar a traição. Mais do que quando a gente vai investigar os homens. Então, assim, se for... Porque as mulheres desconfiam mais... São mais exageradas no desconfiança? Não que elas sejam mais exageradas, mas é porque às vezes elas já passaram por um trauma de traição e aí fazem uma verificação para ver se a pessoa ainda está traindo ou se está no momento de traição, naquele momento a gente faz a investigação. Se ela vai ser traída de novo. Por outra pessoa. Eu já fiz uma novela Cúmplice de um Resgate, que eu era clássica, o clássico príncipe que parece bom demais para ser verdade. Aí ela ficou 280 capítulos, a Rebeca e o Otávio. A Rebeca ficou 50 dos 280 da novela, achando que ele estava traindo, que ele estava tramando alguma, que ele tinha uma vida dupla, e no final descobria que não, eles terminavam felizes para sempre. Então, se tivesse o detetive, a gente tinha conseguido resolver em uma semana da novela. Mas aí não ia ter novela, né? A gente tinha trazido o resultado. Qual o tempo de uma investigação? O tempo pode ser de uma semana, pode ser de 3 dias a 3 meses? Depende muito da necessidade do meu cliente e aquilo que a gente consegue atender ele no momento. Mas o ideal da investigação é entre 1 semana e 15 dias. Esse é o tempo ideal. Não é tão longa. Porque os amantes, eles não demoram muito tempo para se encontrar. Então, no máximo 15 dias, eles estão tendo um encontro casual no motel ou no apartamento de um do outro. Ali a gente consegue pegar alguma coisa. E aí, por exemplo, o carro dele, ela está investigando o marido. E o carro do marido está entrando no motel. Você faz uma foto ali, né? Aparece a placa, aparece eventualmente
ele, mas pode também, para ser discreto, você pode não... É que hoje o carro é cheio de insufilme, né? Pois é. Difícil de ver. Isso é uma prova? Dentro. Entrar no motel? É. É. É assim. Quais são as provas mais comuns? A não ser que o cara seja muito criativo, né? Como é que ele vai sair dessa, né? Tem uma foto do carro dele entrando no motel. Não tem como escapar. Ele que emprestou o carro. Não, meu funcionário, pegou o carro emprestado. Emprestou o carro para um funcionário leal a ele. Não, que tem mentira, deve ter Mas também. É por isso, Leda, que a gente acompanha e vai tirando foto e mandando para o cliente de hora em hora. Ah, você vai mandando. Vou mandando. Então, quando é assim... Porque se a pessoa saiu de casa, ela foi pro trabalho, entrou no carro dela, depois saiu de lá, ela mesma no carro, passou em algum lugar, entrou outra pessoa no carro, ela foi pro motel, não tem como ela dizer que foi outra pessoa. Você tem que se resguardar nesse não sentido. Não tem como. Você entendeu? Porque tem essa linha do tempo que vai revelar, que vai né? Ajudar, né? Vai ajudar. Quais são as provas mais comuns? Essa de entrar no motel? As provas mais comuns são ambientes, por exemplo, shopping, de mão dada, supermercado, farmácia. As pessoas se expõem mesmo, né? Se expõem. Geralmente não mesma cidade. Às vezes são na cidade vizinha, por exemplo. A gente está aqui em São Paulo é gigantesco. Mas se eu sair daqui e lá para Liberdade... Nem sei se eu estou muito longe daqui. Não está muito longe da Liberdade. Mas se você for para Alphaville, sei lá. Para Alphaville, você se encontraria. Isso. Cidade Jardim. Cidade Jardim. Já sairia de mão dada, entendeu? É muito difícil você encontrar um conhecido hoje na rua em São Paulo. Você quase não encontra. Porque a cidade é gigantesca. Gigantesco. Né? E nas cidades pequenas, eles vão para cidades vizinhas. Aí, geralmente, a gente acompanha na estrada, pega a estrada, acompanha e vê o que realmente está acontecendo. Aí a gente entra no motel, faz aquela foto básica por baixo do carro que está na baia, com a placa, bonitinho, e aguarda a saída. O mês passado, nós pegamos, eu acho que uns 3 flagrantes de saída de motel, assim, mas nitidamente a foto bonita. Dá pra ver o casal dentro do carro bonito, entregar pro cliente. Dá pra ver até quem é a pessoa. Dá pra ver. E de vez em quando você flagra, por exemplo, uma amiga da mulher que pediu a investigação? Geralmente é muito raro, mas aconteceu já algumas vezes dentro da nossa empresa. Aquele meme é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Exatamente. Mas acontece. Acontece com irmã, com amiga, com prima, parente próximo, amigos em comuns, amigos de, por exemplo, você tem criança pequena, são amigos, vão viajar amigos juntos. Da pracinha. Vão viajar juntos, os casais, com as crianças, para se divertirem. E, de repente, surge um caso de traição ali, de triângulo amoroso entre aquelas pessoas, né? Então, assim, a gente já pegou traição de tudo que é tipo, né? Então, de todos os tipos de pessoa. Qual a mais comum? A mais comum são colegas de trabalho ou academia. Colegas de trabalho e academia estão no topo da lista, assim, de amigos que traem, né? Que estão todo mundo junto, convivendo junto e acaba traindo. E o levantamento da ficha também é comum? Contratar só para saber se a pessoa é decente ou não, se a pessoa está como é que é em relação às redes sociais também, para puxar a capivara, saber do passado da pessoa? Hoje o nosso foco principal é a investigação de campo, né? De traição. Sobre traição de pessoas que já têm um relacionamento há muitos anos, já são casadas, têm família. Então, o nosso foco da empresa hoje é esse. Não é mais como no começo que a gente fazia os relatórios do background checking. Mas ainda procuram. Às vezes, a gente faz associações de investigação. Então, vem através da investigação particular. A gente tem casos de pessoas que namoram à distância, pedem primeiro o detetive e depois a gente faz os relatórios. Então, às vezes, vem ao contrário. Ou pede o relatório e vem a investigação particular. Mas, exclusivamente, o relatório é muito, muito difícil. As pessoas estão se encontrando às cegas. Deveria usar mais, mas eles estão fazendo esse encontro às cegas, né? E qual que é a dica que você pode dar para a pessoa que está começando um relacionamento, está vendo a gente aqui, e quer ela mesma pesquisar um pouco mais? Quais são os critérios que você acha que são importantes da pessoa usar ali para poder conhecer melhor o passado? E é doido, porque também saber demais o passado pode ser ruim, né? Tem a expressão meio chula, que é assim,
Passado de mulher é igual a cozinha do restaurante que você gosta. É melhor nem conhecer. É melhor nem conhecer. Olha que horror. Mas é verdade. O pessoal tem Isso, falado é muito. É piada de homem, né? Ah, é piada de homem. Eu não Por uso isso essa piada, mas amigos de amigos meus já usaram. Não, Sei. tem repercutido muito na internet isso, né? Essa filosofia, né? É assim, ninguém quer estragar um relacionamento. Você não quer entrar no relacionamento já puxando a capivara do outro para saber se vale a pena ou não. Ou de repente, quais perguntas que um casal deve se fazer Isso. no início do É relacionamento. importante que você entenda qual é a rotina dessa pessoa. Se ela trabalha onde ela diz trabalhar, entendeu? Se o que ela está falando é compatível com a realidade, tanto ganho financeiro, se ela tem os mesmos hábitos que ela está falando para você. Então, prestar atenção no discurso, né? E fazer essa comparação. Agora, quanto a dados públicos, é importante que esse telefone esteja que você está conversando, esteja no nome dessa pessoa mesmo. Nunca conversar somente em aplicativo de telefone, aplicativo de relacionamento. Sempre levar essa conversa pro telefone, fazer uma ligação para ver se aquele número realmente existe. Levar esse relacionamento pro real. Né, sair desse âmbito digital e trazer para o real. Porque daí, se acontecer alguma coisa de você tomar um golpe lá na frente, você tem algum dado oficial. Entendeu? Você tem um telefone que, se você precisar ir lá numa delegacia para puxar qual é o proprietário, para você buscar essa informação, você tem. Se você está se envolvendo com essa pessoa e vai sair, pergunta qual é o endereço dela, né? Verifica antes, dá um Google Maps, não vá direto, né? Isso é para o primeiro encontro. Agora, para quem já está se conhecendo... em lugar público, né? Em lugar público. Agora, para quem já está se conhecendo, a melhor coisa é a gente sempre ficar atento aos sinais. Se mente muito, se fala que tem um nível social que não tem, se frequenta lugares, tenta conhecer amigos em comuns, ou até mesmo amigos normais dessa pessoa que não seja em comum. Tenta entrar na realidade dela para você conseguir puxar alguma coisa. Mas é muito complicado, né? Porque para você conseguir, você não vai chamar, me dá o seu CPF que eu vou dar uma pesquisada. Você não vai fazer existe algum isso. site público Mas se que a você pessoa achar o CPF possa... da pessoa, é muito interessante pesquisar. Sim, aí a gente faz o porque, background por exemplo, checking, pelo assim, à telefone você vontade. consegue descobrir coisas pelo e-mail, pelo número de telefone, Sim. pelo CPF, você consegue descobrir Sim, coisas. consegue descobrir Tem algum coisas. site que você recomenda, assim, que as pessoas podem usar para saber se... Você pode jogar na internet lá e ver o que aparece. O nosso sistema de busca do background checking é um sistema que nós usamos para nossa empresa em relação à investigação empresarial. Então, é bem específico. vocês têm um sistema próprio? Nós temos um sistema próprio. Então, vocês têm condição de levantar a capivara da pessoa. Tem condições de levantar. Será que todo mundo sabe o que é capivara? Quer capivara dizer, tirando o é bicho, levantar capivara... capivara é levantar o sinônimo de passado ficha ali. técnica da pessoa, né? É um relatório de dados de O fontes currículo, abertas. Um currículo, né? Um currículo extraoficial. É extraoficial. Digamos assim. Na verdade, é oficial porque são fontes de dados públicos abertos. Então, a gente consegue mas você tem resgatar como várias desconfiar informações. de uma pessoa. Quer dizer, na verdade, é para você ficar atento. Se você está Isso. começando uma história, você não conhece a pessoa, conheceu na rede social, ela, sei lá, curtiu as suas fotos, na 10ª curtida você acha ela bonita e tal, tá curioso, né? Aí você tem que ver se a profissão dela tem alguma coerência. Tem alguma coerência com o que com ela a fala. vida real, né? Exatamente. Ela fala que é, sei lá, decoradora de interiores. Aí você fala, é mesmo? E que tipo de interior, né? O que você já decorou? Me mostra as fotos. Uhum. Aí, né, ela deve ter foto desse trabalho. Não pode ser uma coisa totalmente, né? Sou corretora de imóveis, não fui ver nenhum imóvel esse mês. Já está com você há um mês e meio. Você não pode ser e não cego. vendeu nenhum imóvel, não mostrou nenhum imóvel, você desconfia. Né? Você pode desconfiar de várias coisas, né? Eu tenho, Isso. sei lá, eu tenho uma loja, mas não vai nunca na loja.
É porque quem tá mal intencionado, ele Vai já vai colocar todo um contexto, uma história para te convencer que aquilo é verdade, né? Mas nada impede de você conhecer uma pessoa e ela tá realmente falando a verdade. Então, ainda tem gente que fala a verdade. E aí, se você chegar nessa pessoa que realmente fala a verdade e fala, me passa seu CPF aqui que eu vou comprar uma passagem, vou dar uma desculpa, sei lá, vou te comprar um presente, precisa do CPF para poder encaminhar. Ela vai passar tranquilamente. Se for ela de uma não vai cidade ter... para outra, é tranquilo. Você não pode mandar pelo hoje correio o sem CPF. O Brasil é um país que o CPF é tão banalizado, porque nos Estados Unidos as pessoas acham ofensivo. O seu Social Security, a sua identidade. Lá fora é um absurdo. Tanto que aqui, qualquer farmácia te pede o CPF, você dá o CPF em voz alta. Mas Toda farmácia pede CPF, é verdade. Por isso que eu acho que é muito fácil levantar o CPF de uma pessoa, não é difícil. Sim. Porque em todo lugar você precisa dar o CPF. Para comprar, passar para o correio, para mandar uma encomenda. Não, uma dúvida. Se a pessoa não mora não mora em São Paulo, você mora em São Paulo, está namorando uma pessoa que mora, sei lá, em Limeira. Aí, não tenho a menor ideia se Limeira é perto ou longe, chutei de geral, tá? Aí você quer mandar um presente pelo correio, você vai precisar do CPF da pessoa. Mas você sabe que... Você precisa do CPF pelo para qualquer próprio hora. nome você consegue descobrir o CPF também, ou pelo próprio telefone, ou não. Tem vários Não. sistemas que mostram. Acho que pelo Você telefone, sabe não. que tem alguns sistemas que conseguem identificar por nome, por telefone, por CPF, aí depende, né? É uma conjunção de estratégias. Mas a pessoa que está começando um relacionamento ainda não está totalmente apaixonada, então é mais fácil, é mais né? fácil de se Quando a pessoa desvincular. já Outra está coisa, apaixonada, mudando aí um pouco de assunto, é muito difícil. Você falando, eu pensei assim, de repente, para achar uma babá, que é uma coisa muito íntima e muito sensível, né? Aham. Então, também dá para... Aí seria, no caso, a outra empresa, né? Ou não? Não, tudo. Hoje está centrado tudo no SPC do amor. Então, a gente já consegue fazer. Porque o também. amor é relativo. O amor à minha filha, eu preciso saber o passado da babá, né? Tipo... Mas aí é tranquilo, passa por um processo seletivo e aí chega nessa etapa do background checking que as grandes empresas realmente fazem, né? Até quando você quer receber algum investidor para colocar dinheiro na sua empresa, muitos clientes nossos pedem isso. Mas assim, hoje o que eu vejo? Os relacionamentos estão muito fluidos, então eles não têm consistência, às vezes nem para chegar no ponto de pedir um relatório. Né? Então, assim, eu não sei se é um medo das pessoas se envolverem hoje, de ter uma traição ou de não levar a sério. Então, assim, esse foco na nossa empresa hoje, ele já está, que nem eu falei, ele vem constituído de uma estratégia de investigação. Então, são vários fatores que daí entra o background check. Mas hoje a investigação particular de campo, ela é o que traz mais resultado em todas as situações. Então, assim, seja na empresarial, às vezes é uma fraude trabalhista, onde as pessoas precisam comprovar que aquele funcionário que entrou com processo, às vezes por danos materiais e morais, porque sofreu algum tipo de acidente de trabalho, ele está ainda executando a profissão dele para outra empresa ou por conta. Então, isso gera provas com o detetive de campo, que são provas válidas judicialmente, né? Então, são provas que a gente consegue colocar dentro de um processo. E a gente já conseguiu resultados de processos muito favoráveis aos nossos clientes através da investigação. Porque iniciar um relacionamento hoje, você pensa duas vezes. Hoje está muito difícil você encontrar alguém que seja compatível em virtudes morais e costumes. Você não acha mais ninguém que seja, né, parecido com a gente. Alguma coisa diferente ali tem. Então, as pessoas às vezes não estão nem entrando nos relacionamentos, estão vivendo relacionamentos superficiais e estão seguindo em frente. Você acha que o medo é um componente forte dessa negação, desse conflito pelo relacionamento, esse medo de entrar no relacionamento? Eu acho que uma porcentagem é medo,
por causa das notícias que a gente ouve. É que nem você tinha comentado sobre não coloque ninguém dentro do seu apartamento, alugue um apartamento. Os advogados estão falando isso, estão aconselhando isso. A mulher chega na delegacia e fala que foi agredida, ela não precisa de provas, ela não precisa de corpo de delito. Isso é uma loucura, porque você não precisa ir a corpo de delito, é um pesadelo essa história. Então, assim, a lei está muito... Deve ter câmera dentro de casa, então, para provar que você não agrediu. Exatamente. Então, a lei que está favorecendo a mulher está prejudicando ela em encontrar um bom relacionamento, porque os homens estão com medo de se envolver. E com toda a razão. Né? E aqueles que estão dentro de um relacionamento, como estão vendo que a coisa não anda bem, né? Então, tá difícil para a mulher achar um parceiro. Os homens que têm... Mas tá difícil para os homens também, eu acho. Mas os homens que são casados hoje, para ele arrumar uma amante por aí é muito fácil, porque você entra no Instagram, você dá uma curtida no story, você manda um oi, você praticamente já tem um encontro marcado. Infelizmente, tá assim, né? Sim, mas você pode também ser exposto por essa pessoa, né, a uma situação tem muito facilidades delicada. E riscos novos, né? São facilidades e riscos novos que eu acho que a nossa sociedade ainda não conseguiu se adaptar, né? E a traição... mudando tão rápido que dificilmente as pessoas vão se adaptar a esses específicos. Mas você sabe que eu tenho uma visão que eu acho que nós vamos retroceder no setor de relacionamento. Eu acho que daqui a pouco... Assim? Eu acho que daqui a pouco as próximas gerações vão começar a se resguardar. Eu acho que elas vão estar tão confusas com o que está acontecendo com essa nossa fase, que elas vão falar, não, eu não quero sair com ninguém, só vou sair quando encontrar a pessoa. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai retroagir ao ponto de chegar a fazer isso, de não se encontrar com ninguém só para casar mesmo. Eu acho muito difícil. Você acha? Acho. Hoje em dia, eu não teria coragem, se eu fosse jovem, eu não teria coragem de conhecer uma pessoa num bar ou numa festa e começar a sair com ela, entendeu? Uhum. Eu teria medo. Eu acho que há esse componente hoje em dia. O medo é um componente muito forte. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acredito também que vai acontecer esse fenômeno que você está falando. Tanto que tem o movimento Red Pill, tem também dos homens que não se envolvem em nenhum relacionamento. O MGTOW. Também tem os novos católicos que vêm com força total, né? Essa galera toda. Mas também devem ter os caras que... Alguém já chegou para você e quis contratar um pacote? Eu quero 10 background checks aí com você, fechar em pacote. Porque tem os homens também solteirões convictos que são ficam emendando relacionamentos superficiais em série. Né? E também ficam preocupados. Normalmente são empresários bem-sucedidos que têm medo de se meter em alguma roubada. Em série, mais para empresa, né? A gente faz em série. Mas a gente já Fica a dica aí, você. Aí já teve cliente nossa, mulher. Que pediu mais de uma investigação. Ela teve uma cliente nossa, mulher, que pediam vários background check. Então, ela começava a se relacionar com um rapaz e aí pedia pra gente fazer, investigava, ela não gostava, terminava e namorava outro, também fazia a mesma coisa. Dá um desconto aí, já é o terceiro. O homem, quando ele sai com vários, ele é uma pessoa mais esperta, ele já tá vacinado, ele não é uma pessoa que ele sai e se apaixona. Não tem ingenuidade nisso, né? Não tem ingenuidade, ele sabe que ali é uma questão de troca, né? Então, ele não tem essa preocupação financeira, ainda mais se ele for um homem destacado. E para ele, essa rotatividade, para ele é uma coisa natural, comum, que não vai ter envolvimento emocional. Eu acredito que esse homem, na hora que ele encontrar uma moça que ele realmente se interesse, ame e queira ter uma profundidade de relacionamento, geralmente são os clientes que me contratam para saber se essa pessoa tem algum passado escuso, igual você falou. Aí sim. Então, a gente tem que analisar hoje sempre... Tem isso. Tem as Sugar Babies, tem as do Job. Tem né? as do Job, E hoje em dia, o que me assusta também é que as do Job, elas já estão... por exemplo, elas... boa parte do patrimônio delas, elas conseguem dessa forma. Só que elas se formam em coisas e fazem uma lavagem de imagem. Então, elas se formam. Elas eram a quilometragem.
Elas se formam numa atividade profissional. Elas se formam a quilometragem médicas, dentistas, harmonização facial, sabe? E aí elas criam toda uma coisa assim no Instagram e tal. E meio que lavam a imagem dela. Começar de novo. Como se elas fossem super empresárias bem-sucedidas. Por isso elas têm aquelas bolsas e aquelas roupas e aquele carro. Duda, sempre vai ter alguém que conhece o passado. Não, então, não é essa questão. Você tem que ter o feeling de a hora que você olhar um perfil de uma mulher dessa. Eu tô entendendo o que você tá falando. Eu já investiguei várias meninas. Eu imagino, porque isso é uma coisa muito forte muito na alta sociedade. Então, assim, no perfil dela é uma moça muito bonita, super malhada, tem uma profissão. Às vezes é que nem você falou, uma dentista. Eu já investiguei moças que estavam fazendo medicina. Eu já investiguei que estavam fazendo direito. E elas constituem uma imagem, assim, bolsas caras, viagens caras. Elas estão em todos os cantos do Brasil. Se ela não vem de uma família estruturada e financeiramente capaz de proporcionar isso, você tem que entender e ligar que, basicamente, essa pessoa, ela é do job. Aí tem. Não tem outra alternativa. Uma velha frase que era da minha época, né? Então, assim, a gente tem que... E hoje tem o OnlyFans também, essas coisas de vender conteúdo privado, online. Conteúdo adulto. Né? Exatamente. Então, novas formas dessa... Então, você tem que pesquisar a família... Então, é importante o que você estava falando, eu te interrompi. Pesquisar a família, de onde que ela vem, como é que é a história dela. A família paupérrima, ela ajuda a mãe, não sei o quê, mas ela tem bolsas fantásticas. Exatamente. Faz viagens incríveis. Então, assim, é fácil de identificar esse perfil, até mesmo só visualizando ingênuo, no Instagram. Né? Não dá pra ser ingênuo. A ingenuidade está proibida, né? Tá proibida. E assim, são pessoas que elas até podem se envolver, que nem a gente já investigou várias. Por quê? Porque são homens casados que encontram essas moças e saem com elas e querem ajudar de alguma forma. Eu não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, mas tem muitos homens que querem fazer o papel de herói. E isso, eu acho que é da masculinidade. Tem gente que gosta de ser o provedor, o salvador, o herói. O príncipe encantado. Exato. Mas ele já tem uma esposa que está lá, a princesa dele está lá no castelo lá. Mas ele vai procurar outras em outros lugares e acaba encontrando o job e quer que essa moça viva exclusivamente para ele. Então, ele paga o flat daqui da Oscar Freire, ele dá a bolsa cara, ele dá a viagem, ele faz as coisas em troca que ela estude. Que ela faça faculdade, pare com o job e fique só com ele. E aí, geralmente, são essas pessoas que nos contratam para fazer a investigação. Se ela está cumprindo? Se ela está cumprindo o combinado. O contrato ali. Porque se não tiver, ele simplesmente troca. Ele troca. Não é mais aquela, ele pega outra. Que vai se adequar ao contrato. Então, esse é o tipo de cliente que eu tenho dele também. Não é ruim, né, também. Não é combinado, não sai caro. Se tudo foi combinado entre ambas as partes e uma não está seguindo, tá certo que seja trocada mesmo. Exato. E assim, a gente tem cliente de todos os tipos, né, Leda? Então, são as mulheres que são traídas, são os homens que são traídos. E as mulheres mais velhas? Elas pesquisam sobre os homens mais novos? Quando elas se envolvem? Não. Eu achava que são seria pouquíssimas. Comum isso. Porque agora tem esse fenômeno também. Tem o Sugar Daddy e a Sugar Mommy, eu tive esse ano... É que assim, o ano passado nós fizemos 1.500 investigações particulares de campo. 1.500? Quantas pessoas trabalham na empresa? Só para eu ter uma ideia. Na parte administrativa são em torno de umas 7 pessoas, mais as empresas terceirizadas que a gente tem, que trabalham com a gente. Então, vocês têm empresas terceirizadas. Não na área técnica. Assim. Não na área técnica. São da área administrativa. Na área operacional dos detetives, só em São Paulo eu tenho mais de 10 detetives aqui atuando em São Paulo. Eu tenho detetive no Brasil todo. Nós temos uma equipe do Rio de Janeiro que é excelente.
excelente, a equipe do Rio. Não, o Carioca, com certeza, o Carioca ele vai ser o melhor detetive e o melhor tem que ser investigado. Tem que com ser. certeza vai estar no top aí do Por Brasil. quê? Porque o Rio de Janeiro É a cidade, dificílimo. é o universo, é o puro suco de Porque Brasil. tudo acontece tem de tudo no ali. Rio, né? Deve ter as pessoas mais honestas e as pessoas mais 171 do Brasil se concentram no Rio de Janeiro, com assim, certeza. a gente até comenta que do Rio de Janeiro é um caso à parte. Eu falo assim, até pra gente conversar com o detetive que tá trabalhando para nós, os clientes é um caso à parte, a cidade é um caso à parte. Porque, por exemplo, Cada São Paulo. caso São Paulo tem muito hábitos que o Rio complicado. absolutamente não tem. São Paulo, você vai à casa das pessoas. A pessoa te convida para jantar na casa dela. Não, mas no Rio também. Muito raramente. De modo geral, no Rio, se convida para um bar. Vamos encontrar, ou vamos à praia, ou vamos tomar um chopp, ou vamos tomar... No Rio não se toma café. Você não combina, não dá paquerando uma pessoa e vai chamar ela para tomar um café. Aqui Não, em São você Paulo tá é meio possível. desatualizado em relação à paquera. É difícil, eu a tô pessoa vai desatualizada, paquerar mas- tomando Eu café. preciso conversar com Eu os acho dois, então. difícil. Isso me Não vai. No Rio não tem essa coisa interna. Em São Paulo, é comum uma pessoa você chamar para jantar na casa dela, para ir à casa dela. No Rio, é muito mais raro. Você vai pro bar, pro restaurante. A gente pega você flagrante sai. na praia. Você Exatamente, no bar. não chama para casa tão frequentemente como em São Paulo. É outro hábito. É como o horário. São Paulo, as pessoas chegam no horário. Está marcado para as 7, a pessoa quer Não, que você horário vá. eu concordo. Vai lá e chega às 7. No Rio, a gente chega às 8. Porque depois, uma hora depois, que a hora marcada É porque foi São combinada. Paulo, se você sair um pouquinho atrasado, você não chega, só no outro dia. E você tem que remarcar o compromisso. Não tem como. Não, mas aqui tem uma coisa com horário, uma Tem. coisa de comportamento totalmente diferente. Tem. E aí, além desse detetive que a gente tem, desses detetives que a gente tem no Rio, tem em Goiânia também uma equipe excelente. E o Brasil todo a gente consegue atender com equipes onde se que trai são mais? próximas. Onde se trai mais? É, no Rio, em São Paulo, em Goiânia, em Brasília. Em São Paulo. São Paulo. As pessoas vêm de outros estados para atrair aqui. Então, geralmente, quando tem Tem a desculpa congressos, da viagem a trabalho, viagens a congresso. trabalho, eu preciso resolver alguma coisa em São Paulo e geralmente a amante ou o amante é daqui, ou está aqui, ou vem Ou vem para com cá. ele. Ou vem para cá com ele. Então, a gente pega muito flagrante aqui em São Paulo, de acompanhar desde da chegada no aeroporto, dentro do hotel, toda a rotina da pessoa, até a pessoa embarcar para ir embora. A gente acompanha tudo. E aí Que consegue loucura. pegar um flagrante. Faz sentido. Porque aqui se faz pós-graduação, aqui se faz doutorado, aqui se todo mundo tem um álibi frequenta pra vir a muitos São Paulo, congressos, Isso, né? congresso, tem Negócios, muitos congressos empresas. Aqui é uma cidade mais efervescente, né? Do ponto de vista de multiplicação de sim. pessoas. E a de tecnologia? negócios. Fiquei curioso também em relação a isso. Quais são as tecnologias, assim, interessantes que vocês usam? Você tem todas aquelas traquitanas de espionagem mesmo, assim? E como é que a inteligência artificial também pode entrar para revolucionar essa área? Porque ali, em tese, a máquina consegue transcrever e interpretar aquela situação ali, quase como se fosse um agente seu, talvez. Sim. Né? E poupa trabalho. Um só agente com essas plataformas todas, ele deve conseguir atender muito mais gente. E quantas pessoas um detetive consegue investigar simultaneamente? Tá, vamos Eu fiquei lá. curioso também em relação a isso. Não quero esquecer de perguntar. A gente fez algumas análises pela inteligência artificial para saber qual seria o futuro da nossa profissão. Porque o maior medo de todo mundo é que a sua profissão acabe. Né? Então, assim, a IA vai substituir a minha profissão. A grande ameaça da IA é essa. Isso. E nós fomos para a IA também fazer essa pesquisa para ver com ela mesma se ela ia substituir o detetive de campo. E essa é uma das profissões que eles colocam como a profissão do futuro. Com certeza, não vai dar para substituir. Não tem como substituir o agente de campo, aquela pessoa que tem aquele olhar, ao mesmo tempo que é racional, é um olhar humano diante daquela situação. Então, só um ser humano consegue fazer essa análise. Por mais que a gente tente colocar câmeras, tudo, não é a mesma análise que o nosso detetive tem dentro do campo da investigação. E as pessoas sempre vão querer se relacionar também. É para sempre isso.
essa dúvida sobre o outro, Sim. é uma coisa para sempre. Isso é uma coisa eterna, porque a gente sempre tem aquela insegurança: será que eu estou sendo amado? Será que a pessoa gosta realmente de mim? E hoje a gente desaprendeu a ter um relacionamento. Acho que o relacionamento ele é muito superficial, fácil de trocar, qualquer pessoa pode substituir a outra, e na realidade não. E tem gente que ainda confia no amor eterno, né? Então, nós devemos conseguir enxergar isso. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai ajudar na investigação particular através dos novos tipos de equipamentos de espionagem, que pode ser que isso consiga trazer para nós mais resultado. Hoje a gente utiliza de câmeras, né, microcâmeras, a gente utiliza de objetos que nós preparamos para que as pessoas consigam colocar num ambiente reservado para poder buscar informação, que é aquilo que a gente tinha conversado no começo. Nós temos as escutas e rastreadores de todos os tipos que você imaginar. Então, assim, e isso já dá uma base para nós dentro da tecnologia. Agora, quanto à inteligência artificial, eu acho que ela vai fazer mais uma análise comportamental do nosso alvo, né, dentro da investigação, e que o nosso detetive ainda vai ter que continuar indo. A gente vai usar o auxílio dos equipamentos, mas inteligência mesmo vai ter que ser inteligência humana nesse caso, e depois com o auxílio da artificial. E quantos detetives, quantas pessoas um detetive consegue investigar simultaneamente? Uma só. Uma só? Uma de cada vez. Então ele fica ali essas 2 semanas ali que você falou da média. Ele fica focado, uma semana, né? O cara tá ali. Quantos detetives por caso, assim? Depende. É isso que eu vou explicar agora. Nós conseguimos manter até 2 agentes, 3 agentes, no caso, simultaneamente. Porque, às vezes, o caso desse cliente, ele é tão complexo que eu preciso de um em cada posição. Às vezes, eu preciso de 2 detetives juntos para que um consiga seguir naquele momento, enquanto o outro ainda está no posto, ou vice-versa. E depende muito da estratégia de investigação. Agora, um detetive, ele só consegue ficar focado em um alvo. Né? E aí, vamos supor, no outro dia, vamos ter investigação novamente, eu posso trocar toda a equipe. Porque o meu detetive... Isso não prejudica? Não, porque o meu detetive, ele não tem acesso ao meu cliente. Ele tem acesso às instruções do meu gerente de operações de campo. Traduz isso em miúdos, você coloca ali uma estrutura técnica. É como ali. se fosse uma operação de uma cabine de voo, sabe? Aqueles caras controladores de voo. Tem uma pessoa que controla todas as operações. E o meu detetive, ele nunca tem o contato com o meu cliente. Ele nunca tem o contato com o alvo diretamente e nem com o meu cliente. Às vezes eu passo a investigação para ele sem ele saber o porquê que ele está seguindo aquela pessoa. Ele só segue as instruções do meu gerente de operações. Você segue essa pessoa agora você fica parado onde você está no seu posto, vai de carro, mas você vai fala de moto. por ponto eletrônico? Eu não posso contar como a gente faz isso, não. Isso é o segredo da nossa operação. Mas é interessante isso. Você comanda ele. Comanda ele. Isso pode ser existe um comando. Existe um comando. Isso pode ser um produto também. A pessoa, na hora de contratar os serviços, pode exigir que ninguém saiba tanto, assim. A pessoa que contrata pede sigilo absoluto? No caso de pessoas públicas, eu fico pensando assim, trabalho com novelas e internet, e redes sociais e tal. Então, para mim, eu acho sempre que ficaria uma coisa muito... igual quando você vai abrir uma conta, você é uma pessoa politicamente exposta? Você tem que responder se sim ou se não, né? Então, pessoas públicas, pessoas famosas, pessoas politicamente expostas, essas pessoas conseguem também contratar os serviços e existe a possibilidade de a pessoa te contratar exigindo que os agentes não tenham tanta informação assim sobre o caso? Nós temos que ter informação básica e necessária para cumprir o nosso objetivo, né? Seja ele qual for, empresarial, familiar ou conjugal. Então, ali, se ele resguardar alguma informação para ele, segurar alguma informação, pode ser que nós não conseguimos entregar para ele um resultado efetivo. Sim, mas quando você diz para o detetive, você vai
vigiar o fulano para ver se ele tá traindo a mulher dele. Eu não falo quem é. Eu não falo quem é o quem nome. Quem é você não vai contar. É o Jorge da Silva. Você não fala quem é e nem mas você o conta a história. da... Você conta a história? Não, geralmente eu falo assim, olha, gente, a gente tem uma investigação, a gente está procurando essa pessoa, acha que está sendo traída. Ela mora na Avenida Paulista, número 1000. Sai às 8 horas da manhã, a foto dessa pessoa é essa. Você precisa seguir ela. Acabou. É o que a gente passa para o detetive. Esse é o carro? Tal. Esse é o carro, essa é a placa do carro. Você tá com o localizador, você já Isso, a gente dá todas ali. as instruções básicas para a operação. Agora, quanto aos outros dados, a gente não tem necessidade nenhuma de contar para o detetive, entendeu? Eles são super profissionais, são pessoas capacitadíssimas, com formação. Tem curso de detetive? Tem curso de detetive. Onde? A gente vai lançar nosso curso pela Embric. É mesmo? Pelo Instituto Brasileiro de Inteligência e Contra-Inteligência. Então existe o Instituto Brasileiro de Inteligência e Contra-Inteligência? Quantos detetives existem no Brasil hoje? Assim, qual é o tamanho desse hoje, universo? Em média, a gente está entre 15 e 20 mil detetives atuando. Caramba, a diferença é que, assim, o detetive, quando ele vai atuar na investigação, ele tem que ter, que a gente estava comentando sobre aviação, horas de voo, né, ou horas de experiência na prática, na investigação, para trazer um bom resultado. Mesmo que a pessoa tenha essa formação, então são entre 15 e 20 mil detetives, às vezes eles não estão aptos a fazer essa função. Então, separando por níveis, né? Pode ser que queime a operação. Então, o cliente contrata... Faixa branca, faixa azul, faixa roxa. Ele faz a investigação e acaba queimando a investigação. Então, ele queima a investigação, porque ele não tem prática, né? Então, o alvo que está sendo investigado, ele percebe, aí complica para a pessoa, dá aquela outra briga interna dentro do relacionamento. Então, quando você contrata um detetive, é importante saber o tamanho da experiência dele, se ele vai conseguir te atender e se ele vai ser capaz de te mostrar aquilo que ele tem como resultado. Ou seja, assim, a gente começa a investigação. Vamos supor que a gente vai começar amanhã às 8 horas da manhã. Quando é amanhã às 8 horas da manhã, o meu cliente já recebe a primeira foto. Eu tô lá atendendo ele, né? E eu tenho toda uma equipe que dá instrução para o meu detetive. Não é ele pensando por si só. Não é uma pessoa tirando ideias da cabeça dele em resultado da investigação. Quando a gente monta essa investigação, é toda uma estratégia, é todo um planejamento, é toda uma assistência. Então, a gente está em tempo integral. Então, por mais que tenha 15 mil, 20 mil detetives no Brasil, são pessoas que não têm muita experiência. Eu não sei se... E tem homem e mulher detetive? Homem e mulher. Eu tenho bastante detetive mulher. É? Bastante. Elas são mais perspicazes, mais atentas? Elas são boas detetives, os meus detetives também, mas elas têm um olhar diferente para a investigação. Eu acho que elas olham mais os detalhes. Os homens são mais macros, assim, né? Eles veem coisas grandes, eles veem todo o trajeto. Toda mulher vai no detalhe, assim, olha, você viu? Às vezes, olha, teve uma investigação que nós fizemos. Saiu com cabelo diferente hoje. Aí e a moça, então, não. A moça que estava fazendo a investigação para nós, ela falou assim, eu vi ela, mas eu tô confusa, porque ela tá com um uniforme de trabalho e tá com touca, eu não tenho certeza. Aí ela deu uma focalizada, assim, puxou mais o zoom, assim. É ela mesma, o tênis é esse. Eu falei, então tá bom. Então continua, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, ela vai pegar nesse detalhe, assim. Mas os homens também são excelentes detetives, são super dinâmicos, assim, corajosos. Você tem que ter habilidade, tem mais detetives homens do que mulheres hoje? Na minha empresa? Não, no Brasil e na sua empresa também. Não tenho como saber, né? Não tenho como ter essa proporção, porque não foram formados no nosso instituto, né? Então na sua empresa tem... não. Mas essa coisa da mulher, a mulher ser mais detalhista, tem uma história daquele crime muito conhecido da Isabela Nardoni, aquela garotinha, ou a pessoa que foi... inspetora de polícia, não me lembro o cargo dela, mas eu entrevistei ela. E ela disse que... O que ela descobriu? Ela chegou na casa, todo mundo já tinha ido na casa, ela foi na casa uma vez, eu já tinha olhado tudo, de repente ela olhou e viu um balde. A casa estava muito confusa, suja, cheia de roupa amontoada e tal.
para lavar, para passar, sabe? Uma casa desorganizada. Ela olha para o balde e fala, tem uma roupa de molho. Quando ela puxa, é uma única roupa de molho. Que era da garotinha, entendeu? Então a garotinha tinha vomitado naquela roupa, uma coisa assim. Então ela descobre, ela parte do crime a partir daquele balde de roupa, entendeu? São detalhes que é uma coisa muito detalhe, mas é o detalhe, né, que faz a diferença. É o detalhe que faz a diferença. E é legal porque tem um equilíbrio, né, entre os homens e as mulheres durante a investigação e acaba tendo um resultado sempre. E às vezes você troca. Uma pessoa está na investigação, você troca para amanhã ser outra? Troco. Isso é muito mais frequente do que você imagina. A gente faz isso basicamente todo dia. Mas então, isso faz tem uma parte não. Da estratégia? Não, porque nós temos uma logística de atendimento para o cliente. Então, por exemplo, hoje nós estamos com, acho que 5 operações em andamento. Mas para o final da semana a gente já está agendado para ter mais operações. Então, e às vezes uma operação tem 2 agentes, na outra tem 3 agentes. Na outra, em vez de ser 8 horas consecutivas, que geralmente é habitual, são 16 horas. Então, eu tenho que fazer essa logística dentro da empresa para atender todos os meus clientes. Então, não... E para atender os horários de trabalho Para atender o dos horário seus de trabalho deles também. Não, é muito engraçado. Agora viajei aqui, mas é muito comum essas séries. Eu tô assistindo Breaking Bad de novo, pela 4ª vez, a série toda, que é a minha série favorita. Aí, lá tem muito, assim, o Hank, que é o cunhado do vilão ali, que é o herói, na verdade. Ele tá sempre fazendo investigação de campo, comendo McDonald's no carro e espionando, né, investigando ali as pessoas. No Brasil, o cara ficar no carro, ele pedir para ser assaltado. Imagina, o cara tá ali, crente que ele tá sendo investigando ali uma operação. Chega um lado, passa o celular, né? Tipo, acontece isso também, porque aqui é um ambiente perigoso, né? O cara tá ali com um celular, uma câmera, tentando fazer o vídeo ali, pegar uma traição. De repente, ali ele vira um alvo. Ao mesmo tempo que ele tá super disfarçado, ele vira um alvo. Pior que é, né? Não, Vocês têm que ir de carro blindado, sei lá, o detetive de também vai armado, ou como é que é? Não, acontece isso também? É uma precaução a mais que o detetive Mas brasileiro tem que cuidar da que segurança. ter em relação a esses de filme americano que a gente está acostumado a ver? Não. O detetive é uma pessoa comum. Se você encontrar ele na rua, você não vai identificar que ele é um detetive. Não tem... Sim, mas se ele tiver... Então, a pessoa comum, então ele é comumente assaltado. Então, ele não tem... Ou furtado. Ele tá com o celular fazendo um vídeo, passa o cara de bicicleta e... Ele não tá com uma câmera super zoom na mão, porque geralmente dentro da cidade não é necessário. A não ser que a gente esteja num lugar bem estratégico. Geralmente, quando acontece isso, são 2 detetives. Um que tá seguindo... que precisa seguir com habilidade, muita esperteza, e tem que ser super ágil e ao mesmo tempo pegar provas. E outro que está coletando provas mais específicas e detalhadas. E em São Paulo não tem como. Ninguém para em São Paulo. Geralmente é tão frenético a investigação, né? Ou está trabalhando, ou está fazendo um curso, ou está fazendo academia. Não para, então dificilmente vai ficar parado lá esperando algum assaltante, alguma coisa assim. Mas são pessoas super treinadas, sabem reconhecer o perigo. A gente não coloca o nosso detetive de campo, né, numa situação de risco. Então, se tem alguma área que a gente fala, olha, principalmente no Rio de Janeiro, a gente já delimita todo o percurso dele. Não, você não pode entrar aqui. A gente já avisa o nosso cliente, passou dessa linha aqui, a gente não vai atender, então a gente vai ter que aguardar em tal ponto. Nós vamos ficar aqui. Então, mesmo tudo isso... particularidades, assim, bem brasileiras. Com toda essa precaução, nunca aconteceu isso? Nunca aconteceu. O único assalto não, roubo não. A única coisa que aconteceu foi que nós estávamos aqui em São Paulo, o nosso detetive parou a moto dele novinha, num lugar em São Paulo, na rua, e ele foi atrás do alvo de metrô, porque São Paulo tem muito disso. Quando o cliente pega muito metrô, nós temos que acompanhar de moto, e aí a gente deixa a moto e vai de metrô, entra no metrô junto, sai, vai e volta. Depois pega a moto. Quando ele voltou, tinham tirado a frente, tadinho. Mas enfim, acontece, né? Brasil sendo Brasil. E qual o caso mais curioso que você pode contar pra gente? Que resultou em divórcio, que resultou no objetivo. Porque o seu objetivo é encontrar a traição. Aliás, curioso mesmo é fazer churrasco sem fumaça.
Né? Eu tava olhando pra você, olhei pra Dinox, aí lembrei, churrasqueira que faz churrasco Esse sem gancho aí. Nossa, foi péssimo. Mas não é curioso? Você faz churrasco dentro da sala de casa e não faz Foi praticamente nada de fumaça. Tá Com a certo. churrasqueira de inox, essa aqui é a EDXX 300 é elétrica. E eu faço churrasco, inclusive, aqui, nessa exata posição. Mas eu botei nesse carrinho para eu poder levar. Normalmente essa aí é de embutir, mas eu botei no carrinho, que era de outros modelos, mas funcionou super bem. Só ligar na tomada 220, 20 amperes, faz um churrasco maravilhoso. A única churrasqueira elétrica que faz churrasco de verdade. O link também está aqui na descrição. E voltando ao assunto, desculpa, eu não pude deixar de interromper. Qual é o caso mais interessante, assim? Seu objetivo é achar a traição. Sim. Né? Então você tem que achar a traição. Mas qual foi a traição mais criativa? A sequência, o seguir. Você falou que não é perseguir, que é seguir. É né? seguir. Então, qual é a história mais interessante? Deve ter uma história que é destaque. Nós temos vários casos de... Me conta uns 2 ou 3, vai. Conto. Nós tivemos um caso recente onde... Esse foi bem curioso até. Foi a nossa terceira investigação particular nesse caso, com a mesma cliente. Né? Então, ela investigou num primeiro momento na cidade do interior onde ela mora. Nós conseguimos pegar algumas evidências que o marido dela estava se relacionando com pessoas que fazem massagem, garotas que fazem massagem, que são garotas de programa. E entregamos as provas para a nossa cliente, que sempre termina assim, que pediu o divórcio do marido, mas nesse caso ela não pediu para conversar com ele, perdoou e ficou tudo bem durante alguns meses. E aí ela chegou para nós e falou: Sabrina, acontece o seguinte agora. Meu marido, ele vai fazer uma viagem. Ele vai lá para Manaus fazer essa viagem para pescaria com vários amigos. Vão, se eu não me engano, na época eram 12 pessoas, 12 homens. E eu gostaria que vocês acompanhassem eles. E nós providenciamos uma passagem para o nosso detetive, hospedagem, tudo, para ficar no mesmo hotel que esse pessoal, junto com o marido dessa nossa cliente. E nós chegamos lá, conseguimos se hospedar e ver a rotina deles. E naquele hotel, na verdade, chegavam muitas garotas de programa, passavam a noite não só com essa excursão junto com o marido dessa nossa cliente, mas com todos que estavam lá naquele hotel. E nós conseguimos pegar basicamente a traição do grupo todo, nesse caso. E quando esse rapaz chegou para a cidade dele, a esposa dele já tinha todas as provas, ela falou: olha, a gente vai ter que entrar num acordo, porque eu não peguei só a sua traição, eu peguei de todas as minhas amigas, de primas, sabe, assim, de todo mundo que estava junto lá. E os dois conversaram, acabaram se acertando e se divorciaram. Fizeram um bom acordo de patrimônio, estava tudo bem. Só que passou um tempo, ela me ligou de novo para fazer a investigação. Por quê? Porque nesse caso, ele estava se relacionando com várias mulheres, já estava separado, morando num hotel, já não estava mais com ela, só que ele não estava mais indo visitar os filhos. Ele não estava indo fazer a parte dele com os filhos. Então, ele não ia na festa da escola, ele não pegava no fim de semana, ele dizia que estava ocupado, que ele não podia ir lá. E os filhos não são crianças pequenas, têm entre 12 e 15 anos. E ela estava super chateada. Ela falou: eu vou ter que investigar de novo, Sabrina. Porque daí só assim que eu vou mostrar para ele que ele vai tomar jeito em relação aos nossos filhos. Não era uma questão de financeira, não era uma questão mais de separação, de traição, mas era uma questão em que ele estava deixando os filhos dele, estava negligenciando os filhos, entendeu? E aí parece que agora deu certo, agora eles estão todos alinhados, né? Então deu tudo certo lá com ela. Mas é uma pessoa, uma cliente que ela me contrata em várias fases e em várias circunstâncias da vida dela, entendeu? É bem curioso esse caso. E tem alguma traição que te deixou triste quando você descobriu? Todas me deixam chateada.
Então você deve viver chateado. Eu vivo chateada, eu vivo triste com os meus clientes. Não, mas deve ter boas surpresas também nas investigações. Tem Teve uma caso. surpresa positiva? Teve um caso que eu até gosto, eu vou até contar ele porque foi tão bonitinho. Essa senhora que me contratou, ela estava 47 anos casada. 47 De anos. casada, meu Deus. E o marido dela ainda trabalha. E ele trabalha aqui em São Paulo como um consultor de várias empresas. Então, ele vem, por exemplo, ele vem na segunda e volta na quarta. Só que ele vem para cá para fazer reunião em várias empresas. Então, ele fica num hotel e vai saindo, se encontrando com as pessoas. E eu acho que, eu não sei o que aconteceu dentro do relacionamento dos dois. Ela falou, ele mudou demais comigo, ele tá diferente, ele tá brigando comigo, ele tá estressado. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele arrumou outra em São Paulo, porque era frequente as viagens dele aqui. E nós acompanhamos ele durante 3 vindas a São Paulo, né? Durante 3 dias que ele vinha, a gente acompanhou ele. E ele era uma pessoa super profissional, super concentrada. Saía de manhãzinha do hotel, tomava café do hotel, depois visitava os clientes. Geralmente ele ia para um restaurante, quando ele estava no restaurante, ligava para ela de chamada de vídeo, os dois ficavam conversando. E aí, quando terminou a investigação, né, que ela falou, vou fazer 2 semanas para tirar esse peso da consciência de vez, né? Ela agradeceu muito, eu estava super feliz. Ela falou, eu acho que eu que estava enchendo muito o saco dele de ciúmes. E ele estava começando a ficar nervoso e descontando, e a gente ia viver isso num ciclo eterno. Eu falei, então, a investigação não é só para pegar a traição. Quando você faz e você vê o comportamento da pessoa, onde ela se revela honesta, que tudo que ela faz ela conta, e tem muita gente assim que a gente já pegou a investigação para fazer, você se tranquiliza e o relacionamento melhora. E os jovens já procuraram? Honesta, ela merece que a pessoa que contratou a investigação conte pra ele. Não pode. Mas ele merece. Se o cara é honesto, não, mas se ela contar, investigou. O cara vai ficar furioso. E tem que chegar e falar, olha, desculpa. Eu duvidei de você. E você foi honesto comigo esse tempo todo, então eu tô aqui e preciso te falar uma coisa que aconteceu. Eu mandei te investigar e tá. Eu acho que não. Muitas vezes. Acho que vai estragar a história dele. Sim. Não, mas aí ela que tá traindo ele. Não com outro homem, mas tá traindo Você com... sabe, Duda. Eu concordo que ela tá traindo, mas eu acho que se ela contar vai ser pior. Vai ser pior. É assim... Mas aí você tá fazendo a gestão da racionamento da verdade. Eu não contaria. Não, Um dos princípios básicos da investigação é que você não pode contar para ninguém. Então, é parte do sigilo nosso. Então, a gente trabalha com sigilo absoluto. E o cliente também. O cliente não pode contar nem para a mãe, nem para o melhor amigo, nem para a melhor amiga, nem para a irmã. Nunca. A gente aconselha nunca contar. Mas na hora que acaba a investigação, você acha mesmo que a pessoa não pode? Não, ela pode contar, até contar. Ela pode até contar para o cônjuge para definir qual vai ser o futuro da relação. A gente aconselha também a não espalhar para ninguém. Por quê, Leda? Depois perdoa. Aí fica junto de novo e toda a família tá contra, porque tá todo mundo bravo porque ele traiu, porque contratou detetive. Então, contratou detetive nunca conta. Dificilmente você vai falar assim, meu amigo contratou. Você nunca vai ouvir que alguém contratou um detetive. A gente teve 1.500 casos o ano passado e ninguém sabe que a pessoa contratou, porque isso é uma ferramenta que você pode usar, que nem essa minha cliente, em todas as fases da vida. Então, você pode ter sempre esse trunfo do detetive para trazer a verdade que você busca. Agora, Duda, a pessoa não está fazendo nada, mas você já teve dúvida na vida? Corrói a cabeça do ser humano. Às vezes você está 47 anos casado e do nada vem tanta informação sobre traição, música, filme, novela. Né? 47 anos casado, eu acho que a pessoa nem está mais interessada no outro. Mas a partir do momento que você quer uma relação sincera, você tem que ser sincero. Isso aí é um problema natural ali. Sincero, às vezes e, por exemplo, errado, tem uma coisa que acontece muito, até hoje acontece muito, que é a coisa assim do homem se sentir no direito de trair a mulher desde que ele não se envolva emocionalmente. E a mulher faz uma vista grossa, mais ou menos ela sabe. Então, é um tipo de relacionamento aberto, mais unilateral, e os dois nunca falam nisso. Então, você já deve ter, provavelmente, mulheres já te contrataram para investigar, aí a mulher viu que o cara trai, mas ele não se envolveu e ela aceita. Não nesse sentido, tá? Quando a pessoa, às vezes, soube a vida toda que foi traída, né? Só que chega uma hora que a pessoa não aguenta.
Ou às vezes a pessoa realmente está envolvida emocionalmente ou está tá defasando o patrimônio da família, está tirando dos filhos para dar para outra pessoa. Então, o motivo da investigação, de você contratar um detetive, são vários. Né? Então, assim, eu tô chateada porque meu marido sempre me traiu, mas agora parece que a coisa tá séria. Ele tá tendo um relacionamento com uma mulher que ele tá vendo com mais frequência. Ele tá tirando o meu dinheiro e dando para outra. Você entendeu? Ele tá tirando dos meus filhos para dar para outra. E geralmente é esse o fator principal de pedido de investigação. Ou então ela tá vendo e fala assim, agora ele vai pedir o divórcio porque tá se envolvendo com outra pessoa. Então, assim, esse jogo nunca dá certo. Ele não vai até. Ele não permanece durante muito tempo. Uma das duas partes começa a romper. Eles vão romper de alguma forma. Mas quando chega até a nossa agência para que a gente investigue, é para que isso pule uma etapa. De divisão de patrimônio, de guarda dos filhos. Deve ter muito nessa parte. Você entendeu? Que litígio, né? Quando o homem investiga a mulher, tanto que o homem é autorizado a investigar a mulher, sim, a esposa, porque se ele investiga essa esposa e ele comprova a traição, ele não é obrigado a pagar a pensão alimentícia para ela, somente pros filhos. Então, perde esse direito. Então, tem muita fake news rolando em que o homem não pode colocar um detetive de campo atrás da mulher. Pode, e as provas são válidas juridicamente para que ele não pague essa pensão, porque eu não acho justo. A pessoa... Mas é sempre em função do patrimônio, né? Esse tipo de... Quando o homem pede para investigar a mulher, é patrimônio? Quase sempre? Não, é porque também precisa ver. É difícil você pedir o divórcio de uma mulher e ela não alegar que você tem outra. Você entendeu? Que ele tem outra. Então, ele faz a investigação, pega as provas. É tipo uma justa causa. É uma justa causa. É uma justa causa do relacionamento. Porque você tem filhos. Às vezes, a maioria das pessoas tem filhos envolvidos que precisam depois, lá na frente, saber o motivo que meu pai e minha mãe se divorciaram. Qual é o motivo? Né? Então, assim, eles podem até chegar num acordo. Mas é que, Leda, a gente estava falando agora sobre lei, né, que favorece homens e mulheres. Se você chegar num juiz e numa separação, ele falar qualquer coisa a favor da mulher, você não tem como provar o contrário. Então, tem que colocar o detetive, tem que buscar essas provas, tem que estar munido de tudo o que é possível para poder se garantir. E a mulher também, ela busca o detetive com provas, com tudo, para poder pular uma etapa, uma coisa ficar mais fácil. E na maioria dos casos que pedem um detetive, que o detetive faz a constatação da traição, termina em divórcio? A maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes. A maioria como das é que é o vezes teu termina. relacionamento da tua empresa com os escritórios de advocatícios, assim, em relação à separação? É uma coisa... você faz reuniões juntos, assim? Eu faço reunião o cliente, com... o advogado, você eu faço com a equipe, os detetives. Né? A equipe de advogados. Então, vem o corpo jurídico muitas vezes consultar a nossa empresa. Então, eu faço a reunião já com todo mundo junto. Quando eu vou conversar com o meu cliente sobre assuntos específicos do relacionamento, sobre rotina, como que era o relacionamento, tudo, eu faço sozinha, mas chega na etapa do corpo jurídico participar, sim. Porque daí ele vai orientar a nossa equipe quais são as provas que ele precisa. Né? Ele vai falar, olha, eu preciso disso. Então, a gente vai em busca daquilo que juridicamente vai ser bom para o nosso cliente. Principalmente na área empresarial. Né? A gente trabalha com várias empresas em investigação empresarial durante meses. Então, tem uma empresa que a gente está há 6 meses atuando agora. Então, é basicamente todos os dias de investigação, e essa investigação de compliance. Não é de traição, né? Não, é investigação empresarial, mas usa o corpo jurídico também da empresa deles. No caso do meu... Mas qual que é o objetivo dessa investigação? Não posso falar. No caso, mas é trabalho. genericamente. É trabalho assim. genérico. Geralmente é trabalhista ou sócios, Confidencialidade da empresa, de produção, essas coisas. Isso. Due diligence dá para fazer também? Para saber... Puxar a capivara da empresa que você está comprando, você está investindo. Nossa expertise veio da investigação empresarial e a gente está aplicando agora na conjugal e tem dado super certo. Tem
tem trazido vários resultados para a empresa e levado a gente a outro patamar de investigação que quando nós criamos o SPC do Amor, nós não tínhamos proporção, né, do que poderia acontecer. Mas a competência técnica sempre teve desde o começo, porque foi baseado nessa empresa de investigação. E aí, conforme foi acontecendo das pessoas conhecerem a investigação através das redes sociais, eu gravando os vídeos dos casos, participando de podcast, isso deu uma boa uma visibilidade, não só na nossa empresa, mas também na profissão e no serviço de detetive, né? Muito bom, muito Não, bom. e no caso, você e seu namorado trabalham juntos na empresa. Como é que é dois detetives e especialistas em inteligência se relacionando? Tem alguma diferença? É Casa de Ferreiro, Espeto de Pau? É senhor e senhora Smith. Mas você já teve vontade de investigar alguém antes dele? Antes dele, não. Não sabia nem que tinha o dom para isso. Hoje eu descobri que eu nasci para isso. Mas eu acho que ele é meu laboratório. Antes de ser uma investigadora de... Antes de eu ser investigadora, eu vendi arma. No clube de tiro. Vendi arma no clube de tiro, mas eu sempre trabalhei por conta, sempre fui empresária, sempre fiz as coisas assim que são inovadoras. Então, desde quando eu comecei minha carreira profissional. E agora eu me encontrei definitivamente com o setor de investigação particular. E a gente se dá muito bem, né? Ele é meu consultor, então ele é uma pessoa que ele me orienta. Ele não trabalha diretamente na empresa. Ele é uma pessoa que me explica muito, eu aprendo muito com ele. Então, ele me ensina, é como se fosse meu professor ou meu mentor. Basicamente, tudo que eu sei é ele que me ensinou. Indica uns filmes legais também sobre esse assunto pra gente assistir. Quem quer conhecer mais desse universo, quais filmes você acha que retratam bem? Deixa eu consultar minha voz aqui. Kingsman, né? Do serviço de inteligência privada, tá falando, né? Tem 3, né? É uma trilogia, né? A gente tem lá, em Oxford, a gente dá um nome para os agentes com base no legal. Então repete, Kingsman, falou, porque o áudio não vai pegar. Ele falou que... ele citou o filme Kingsman, que na verdade são 3 filmes, é uma trilogia. Que basicamente a Kingsman é um serviço de inteligência privado que nem o MI6 sabe que existe, né? Nem a CIA sabe que existe, né? É uma coisa tão secreta que... E é um filme de ação muito bem feito, assim, nas sequências de ação, de luta também são muito legais. Eu gosto muito dessa série. E a gente nomeia, né, os agentes com o nome dos personagens. Então, a gente tem um grupo, porque... Você começa a conversar com o cliente, a gente fala o agente X e o agente Oxford. E aí, eles... tem esse ar de mistério, porque, querendo ou não, a investigação particular, ele tem essa questão de você saber quem será que está me vigiando, será que tem alguém atrás de mim, né? Quem será que está? Então, tipo, como se fosse num filme. E é legal, a gente faz isso para ter pelo menos um momento de distração dentro da empresa. Eu fiquei muito impressionada com o número, né? 1.500 casos no ano. Incrível. Não, só na minha empresa, né? Eu não só sei, na sua empresa. Só na minha. Haja traição. Haja traição. Não, isso deve ser uma minoria da minoria da minoria que chega a contratar, né? Então, realmente, você falou que a inteligência artificial apontou que é uma das profissões do futuro. Eu não duvido que seja. E eu achei muito legal a nossa conversa aqui, né? Dá vontade de ficar mais horas aqui conversando. Eu queria conhecer mais casos. Quer que eu te conte mais? Mais alguma pergunta? Normalmente eu que sou o cara que não deixa acabar nunca, né? No caso, a jornalista... Não, eu gostei da história dos casos. Eu sigo o Instagram da Sabrina. Gente, foi uma indicação do Ricardo Feltrin também. Ricardo Feltrin falou em você, mas eu já seguia antes. Vocês têm que entrevistar a Sabrina. Antes do Feltrin falar, eu já seguia. Eu gosto do jeito que você conta as histórias. Eu fico sempre curiosa para saber se as pessoas vão separar ou não. Geralmente sim, né, Leda? A gente fica torcendo para dar tudo certo. Não ter um final feliz sempre, né? Mas aí precisa de um tempo, sabe? A pessoa digerir que foi traída, perdoar, reatar, começar o relacionamento de novo. Aí, quem sabe, depois de um ano, 2 anos, ela liga para nós.
Já E não prestou traz de consultoria para algum autor de novela, algum roteirista? Não. Ah, fica a dica aí, hein? É. E vai ter muita Porque as história nossas boa. histórias, assim, elas são às vezes inacreditáveis, assim, a gente fica impressionado mesmo. Mas é a vida real. Então, assim, eu falo, eu vejo vários coaches de relacionamento, o pessoal falando de relacionamento, eu falei, mas dia a dia, na luta aqui, é só nós mesmos. A gente campo consegue ali, a né? realidade No nua e crua e não tem como ser diferente. Seguindo, revirando lixo, pegando Exato. localização, Exatamente. ouvindo áudio. Revirar lixo a gente revira também. Ah, imagino. Faz coleta de lixo. É, porque ali tem um Faz tesouro ali, né? empresarial, principalmente, a gente faz bastante. Ah, papel se tiver moído, oportunidade, moído não, é papel picotado, né? Deve ter muita coisa. A estratégia de investigação, ela inclui várias coisas conforme vai o andamento, a gente vai vendo a evolução, o que precisa ser feito, o que precisa melhorar, o que é viável, o que não é viável e coloca em prática para trazer o resultado. Tem dado muito resultado para os clientes, graças a Deus, muita gente satisfeita, estou super feliz. Eu sou feliz porque eu não tenho hater, quero agradecer aos meus seguidores. Ah, você hater aí que tá de bobeira? Ó, vai ser o primeiro. Eu sou super educada com eles. Mas eu fico feliz de realmente não ter, assim, é bem engajada minhas redes sociais, assim, e isso é muito bom, muito bom. E como é que as pessoas te procuram? É indicação? A rede social já virou a maior... A rede social. São uma através fonte de das redes novos sociais. clientes? Tá. Hoje nós estamos com quase 600 mil seguidores, juntando TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, só que tudo orgânico. Mas é claro, a pessoa Tudo traída orgânico. quer investigar o porque outro, você ela vai falou botar que na você- internet, traição, detetive, como é que eu chego no... Né, Não, na eu traição imagino que do a meu pessoa marido. fique com medo, né? De contratar qualquer detetive, porque o detetive, por definição, ele vai saber detalhes sim. íntimos da vida da Assim, pessoa. a gente Então, tem, a gente tem é que ser certificado, por indicação, a gente é tem que ser certificado pessoas- no Meta, então tem aquele selinho azulzinho que o pessoal considera bastante. A gente tem a certificação no WhatsApp da empresa, então também tem o selo. A gente tem o selo de referência no Reclame Aqui. Então são coisas bem importantes, assim, para a Alguém vai pessoa reclamar, não ter. reclame aqui. Aí eu fui Não procurar a reclama. traição do meu marido e ele não me traía. Aí a pessoa reclama, não reclame aqui. Não, mas é que assim, você pode contratar um detetive, ele não te entregar o serviço. Claro. É. Ele simplesmente você contrata, ele pega o seu dinheiro e some, né? Então você toma um golpe. Não, então, o cara já é corno mesmo, então eu que não vou respeitar. Não, o próprio... Meu Deus. Tá brincando. E não pode, né? Não, mas aí entra a credibilidade, os Entra a selos, credibilidade, isso. as referências. As né? referências. E quais são os órgãos que regulam isso no Brasil? Tem uma lei que regulamenta, que é a Lei 13.432 de 2017, que lá está escrito quais são os deveres e direitos do detetive particular, quais são as limitações da profissão, e isso é regulamentado. Então, é uma profissão que é autorizada, tanto para homens quanto para mulheres, que ela busca trazer a verdade para os seus interesses pessoais e particulares, né? Então, é para isso que o detetive de particular e de campo existe. Tá certo. Então, Legal. ficamos combinados assim. Muito certo? boa conversa. Obrigado por ter Obrigada por ter Imagina, vindo. eu que super agradeço. valeu. E vamos torcer para os casos chegarem a um bom final, né? Um final feliz, né? Sei lá, mesmo que a pessoa seja traída, Na que ela medida do perdoe, possível. que ela continue vivendo, ou que ela se livre daquele encosto. Que ela siga a vida com o resultado da investigação da melhor forma possível, né? Pois é. Que é difícil torcer nesse caso, né? É. Bom, mas fica a dica aqui também de várias outras entrevistas interessantes. Tem o Ulisses Campbell também contando várias histórias legais aqui no podcast. Tem muito médico, tem filósofos, tem escritores, palestrantes. É um podcast multifacetado, assim. Não é só uma coisa. Nossa ideia é falar de continuidade. E é falar de várias coisas. Sobre vários aspectos, sobre várias óticas diferentes. Desde a saúde mental, a saúde física, a saúde da pessoa, Conjugal. até a saúde conjugal, passando pela filosofia, pelos psicólogos e psiquiatras, enfim, por todas essas coisas, essas questões humanas. A gente é do humano, né? E é do humano trair como é do humano perdoar. Sim.
Né? E investigar. Investigar. A gente já nasce investigando. Sim, A gente sim. já nasce explorando. É uma profissão aí. nata do ser humano. E quanto a você, a gente vai pedir para você curtir, compartilhar, comentar, enfim, colocar nos grupos de WhatsApp essas conversas que a gente coloca no YouTube e que a gente espera vocês. Toda maratonando o quinta-feira, podcast. às 18 horas, aqui no podcast Osnagli, o Encontro de Gerações. Até mais. Valeu! Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Glutamaster para imunidade, saúde do ômega intestino. 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. É, E o link está na descrição. Valeu!